E com a manutenção do juro em 15%, a taxa descontada à inflação é estimada a real em 9,5%. Com isso, o Brasil tem o segundo maior juro real do planeta, atrás apenas da Turquia. E para repercutir, analisar tudo aquilo que foi indicado ontem pelo Comitê de Política Monetária, eu converso agora com Fábio Kanczuk, diretor de macroeconomia do ASA e diretor do Banco Central, que muito gentilmente veio aqui aos estúdios da CNN. Professor Kanczuk, porque eu conheço o professor Kanczuk há muito tempo, da época da FEA, e chamo ele de professor. Então, Kanczuk, professor, qual a tua análise do que o Banco Central divulgou ontem? Muita gente disse, eles foram mais duros do que muita gente esperava. O senhor concorda? Boa tarde. Concordo. Primeiro, obrigado pelo convite. Você me chamava de professor, eu chamava de Nakagawa. E, puxa, indo para o Copom, eles foram mais duros que dava para ter sido. Então, eles deram uma limpada na linguagem, que estava um pouco estranha com aquela história de interrupção, manutenção da interrupção do ciclo de alta, mas todo mundo já meio esperava que eles iam fazer essa limpada aí, não foi um sinal nenhum. E aonde dava para dar sinal, que era na projeção de inflação, eles falaram, não, vai continuar em 3,4. Então, tudo melhorou. Dólar caiu, commodities, atividade econômica, tudo andou. Não, a inflação, a projeção está parada em 3,4, a situação está dura. Não contou vantagem nenhuma também, né? Então você fala, está desacelerando, mas você podia ver um Banco Central contando vantagem. Está andando na direção que a gente falou, olha aí que estamos progredindo. Não, é muito duro, fazendo o máximo que dá para fazer para tentar segurar as expectativas de corte. Está cheio de expectativa de corte já no começo do ano, fim desse ano, e isso não é conveniente para o Banco Central, que diminui o efeito da política monetária se está todo mundo achando que vai cortar os juros. Então, eles vão segurando, fazendo o máximo que dá para segurar essa curva de juros alta. E o que preocupa o Banco Central na tua avaliação neste momento? Por que o Banco Central optou por ignorar tudo isso que tivemos de boas notícias para a inflação e ao manter esse tom duro? É o mercado de trabalho? É incerteza com tarifa? É incerteza com a eleição? O que tira o sono de Galípolo e dos diretores? Eu diria, última queda do Banco Central, né, quando estava em 2023, começou a cortar, deu errado, né? Ele cortou e teve que subir de novo. Junta-se a isso o fato das expectativas, quanto as pessoas acreditam que vai ser a inflação lá na frente, está desancorado. Ninguém acredita que o Banco Central vai colocar a inflação em 3. Esse também é um problema sério. Tem também essa questão do mercado de trabalho, mas eu diria que a evidência é muito mais de que uma desaceleração está acontecendo, apesar do número de desemprego contar uma história um pouco diferente e é meio estranho. Mas eu diria que o principal é isso, de falar, a gente errou da última vez, eu quero essa ancoragem de expectativa, eu quero fazer a coisa dar certo, as pessoas não estão acreditando que a inflação vai para 3, e ainda por cima, ano que vem tem eleição, que é uma pressão imensa para corte de juros. Dito tudo isso, professor, quando o Banco Central vai cortar o juro 25, está descartado ou ainda pode ter um espaço para melhora da ancoragem e, eventualmente, na reunião de dezembro a gente ter corte? Eu não acho que está descartado. Acho possível ter corte em dezembro. Eu acho mais provável vir no começo do ano que vem, primeiro tri do ano que vem. Mas é possível dezembro se os números de atividade econômica desse terceiro trimestre vierem muito fracos, estão ficando mais fracos mesmo. Agora, eu não diria que vai ser um corte que vai ser compatível com a ancoragem da expectativa, não. Quer dizer, o que eu acho é que eles vão cortar antecipadamente e não vão conseguir trazer a inflação para a meta. Se eles realmente quisessem trazer a inflação para a meta, eles iam ter que manter nesse patamar de 15 por um período super prolongado, deixar o ano que vem inteiro em 15. E eu não acho que eles vão ter vontade e força política suficiente para isso. Ou seja, o Banco Central vai começar a cortar o juro em algum momento, mas não ancora por quê? É o fiscal que continua sendo um grande problema. O que impede o número que roda nos modelinhos dos economistas para, de fato, ir para o ponto central do alvo ali?
Então, a gente acredita que por culpa do fiscal super expansionista, que vai continuar ano que vem, não tem a menor dúvida que vai vir, né? Mais Bolsa Família, e imposto de renda 5 mil, e incentivo para motorista de aplicativo, vai continuar vindo. Por conta desse fiscal, o juro neutro, aquele que é neutro, nem ajuda a economia a desacelerar nem acelerar, a gente acredita que em termos reais é algo como 8%, algo assim. Então você tem que manter mesmo a Selic lá em cima, senão ela não faz efeito nenhum. Ela finalmente começou a fazer algum efeito esse ano. Antes não pegava em nada. Então é isso, você está com inflação alta, desancorada, um fiscal expansionista, tudo fica, Banco Central resolva tudo. E é duro, daí você tem que fazer um esforço descomunal e precisa de ter um empenho político, uma força que é difícil de ter. Mas aí, professor, o senhor que já sentou numa das cadeiras ali do Banco Central, não é temerário pensar que, diante de uma incerteza tão grande, que é o tema fiscal, o Banco Central opta por iniciar essa flexibilização, mesmo sabendo que essa ancoragem ela está melhor hoje do que estava no passado, mas está longe da perfeição, está longe do 3 de fato, e com esta incerteza fiscal que deve crescer ao longo dos próximos meses, à medida que a gente está se aproximando das eleições, o negócio desandar de vez e cometermos o mesmo erro da última flexibilização monetária? Eu acredito que sim, é temerário, que sim vai ser cometido o mesmo erro, mas essa é minha opinião. Então, eu não estou sentado lá mais, graças a Deus. Então, quem está sentado lá e com toda a pressão política de Brasília, escutando coisas completamente distintas do mercado, você escuta 1000 coisas e pressões, você fica talvez com uma visão mais... Eu acredito que eles vão ter uma visão mais benigna e vão arriscar e vão errar. Mas isso é o que eu acredito, não tenho nenhuma certeza sobre isso. O cenário externo pode servir de apoio para este início dos cortes, seja no fim desse ano ou no comecinho do ano que vem? Acredito que sim. Eu acho que a história para o corte... Por que você vai cortar se a inflação está alta, não está ancorada, o desemprego está baixo? Como é que você vai cortar, me perguntam? Como é que ele vai contar essa história aí? Eu acho que a história que ele vai contar é o internacional mudou, o Fed cortou juros ali, então eu também tenho que cortar aqui para manter a mesma distância. Então eu não estou afrouxando, eu só estou mantendo a mesma distância. E outra, a própria inflação, né? Cedeu um pouco. Se a inflação ceder um pouco, se eu ceder um pouquinho a Selic, eu mantenho os juros real, esse que você mostrou de 9,5, então também não estou afrouxando, eu estou mantendo. Eu acho que a história vai ser essa. Está errado? Não está, a história está correta, mas na prática é muito difícil o Banco Central conseguir fazer esse ajuste fino. Quando ele começa a cortar, o mercado vai todo para cima dele e começa a falar, então você vai sair cortando juros e daí a curva começa a cair, todo mundo vai cortar e daí quando você percebe, você já cortou muito mais, não na Selic, mas na curva de juros futura, muito mais do que o que você desejava.